Bia, Pedro, Rafael e Luan. Rafael também é um dentista. Aí me dava aparelho. Tem que estudar. Acho que vou estudar essa semana. Eu tenho que já todo dia, mano. Eu sei, mas você teve. Aí você vai diminuir, é só diminuir o tempo de estudo. Estuda uma hora, estuda 45. Porque eu tive vida comigo sábado antes de ir pra academia. Eu comi 1 quilo de comida. Ei, gente, vamos lá? Bora, pessoal, sentar aí. Começar, né? 7h30 já. Praticamente já se torna sendo. Acaba se tornando 1 hora de aula. 7h30 já? Minha aula tem 40. Ó, então, pessoal, seguindo nossos conteúdos, né? Gente, olha só, para vocês ficarem, se orientarem, né? Quais são os conteúdos que vocês estão estudando aí para a prova também, né? Ó, a gente começou vendo campo magnético. Oi, ó, a gente começou vendo campo magnético. Depois eu falei sobre o quê? O campo magnético da Terra. Lembra? Campo magnético da Terra. Falei das bússolas. Depois a gente falou sobre força magnética. Ó, força magnética. Certo? Pela parte lá. Aqui é a parte introdutória do magnetismo, né? Campo magnético, ímã, bússolas, campo magnético da Terra. Essa é a parte que cai. Falei de aurora boreal. Não é tão comum que é essa parte introdutória, entendeu? Cai mais essa segunda parte, que é a parte de eletromagnetismo. Força magnética na carga, força magnética em fio, força magnética entre 2 fios, regra da mão direita, certo? Foi o que a gente viu, né? Campo magnético, força magnética. Aí a gente viu, o que mais? A gente viu campo magnético de um fio, lembra? Fio. O cara aprende o assunto gigante para tirar a prova da minha caição. Expira. Aí eu pensei que bota os assuntos do livro. Solenoide, né? Teórica na fala, é a equação que é o Foi o que a gente viu aí nas aulas. Eita. Foi o que a gente viu aí nas aulas anteriores, né? Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre indução eletromagnética de Faraday, certo? Ó, esse também é um assunto recorrente que aparece, tá? Que cai sempre aí. Sempre vem aparecendo esse assunto de indução eletromagnética de Faraday, certo? Lei de Faraday, lei de Lenz, certo? Eu vi na internet que uma tentar fazendo piada sobre aquele negócio que você faz assim. Regra da mão direita? Aí o menino tava tirando uma vez na sala, ele tava fazendo exercício, ele tava fazendo isso aqui toda hora, o professor tirou intenção. O pior que você acaba fazendo mesmo. Porque você fica usando Aquele negócio de aqui. Aí o menino tá fazendo as questões assim, imaginando o negócio com o professor dele. É a regra da mão esquerda essa daí, né? Força, campo e velocidade. É melhor fazer com a do tapa mesmo. Mas acaba fazendo isso aqui, né? Acaba fazendo mesmo. A professora esperando dentro da gente. É verdade. E o menino tava fazendo assim. Então, gente, ó, vamos lá, né? Ó, esse fenômeno, tá? Esse fenômeno, indução eletromagnética de Faraday, esse fenômeno, ele explica algumas coisas, tá? Ele explica algumas coisas. Por exemplo, algumas curiosidades que vão estar relacionadas com a lei de Faraday. Já tinha falado para vocês das usinas hidrelétricas. Lembra quando a gente viu geradores? A gente viu geradores? Aí eu falei para vocês que nas hidrelétricas tem um gerador mecânico. O que faz o gerador mecânico? Ele basicamente transforma energia mecânica em energia elétrica, um gerador mecânico.
A água vem, desce na determinada altura, bate na turbina gira, aí a rotação das pás lá da turbina acaba fazendo com que transforme energia de rotação em energia elétrica. Isso, né? Vou mostrar até para vocês aquele videozinho lá. Então, ó, gente, só que por trás daquilo ali, por trás daquela transformação de energia mecânica e energia elétrica, por trás daquilo, existe também uma explicação, um fenômeno que acontece para transformar a energia mecânica em elétrica, que é o fenômeno chamado de indução eletromagnética de Faraday, certo? Então, o que acontece? Como funcionam as usinas hidrelétricas? A energia elétrica retirada da água? Não. Tá? Onde vem, na verdade, a energia elétrica? Porque simplesmente na hora que a turbina girou, transforma rotação em energia elétrica. Aí isso sim vai ser explicado, ó, isso é explicado pelo fenômeno aqui, né? Indução eletromagnética de Faraday, certo? Isso vai ser explicado por meio desse fenômeno que a gente vai aprender hoje. Indução eletromagnética de Faraday. Funcionam os alto-falantes de microfone. Gente, como é que funciona um alto-falante? Como é que funciona o microfone? Também tem presença aí do efeito de variação de fluxo eletromagnético. Também tem a lei de Faraday presente aí, certo? Para que servem os transformadores que ficam nos postes? Já ouviram falar em transformador? O transformador, gente, ele na verdade ele não transforma nada. Certo? Ele não transforma nada, só tem um nome transformador. Mas o transformador, na verdade, ele faz o quê? Ele ou eleva, ou ele pode elevar a tensão elétrica, ou ele pode reduzir a tensão elétrica. Né? Digamos que saiu lá da hidrelétrica 13.000 volts, mas aqui na tomada só sai 220. Por quê? Porque a tensão vem se reduzindo ao passar pelos transformadores. Vai passando pelos transformadores, a tensão vai caindo. Então, o transformador, para fazer isso, o que acontece? Para o transformador fazer isso, ele vai também usar esse fenômeno chamado indução eletromagnética, tá? Eu ia perguntar se um poste era um transformador, mas aí eu percebi que não fazia sentido. Não é. Senão ia, tipo, pegar numa casa e quando chegasse no final da rua. Não é o poste. Os postes, né, tem os transformadores, tá? E os transformadores vão reduzindo a tensão elétrica até chegar a 220 na casa da gente. Mas para isso acontecer, tem que acontecer esse tal de indução eletromagnética de Faraday. Vou falar o que é isso hoje, isso é importante, tá? Mas, ó, essas aplicações, dentre outras, tá? Dentre outras aplicações, se utilizam do princípio da indução eletromagnética de Faraday. Então, gente, antes de responder nessas perguntas, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Então, pessoal, presta aqui, ó. Esse é o Faraday, tá? Esse é o Michael Faraday. Na aula disso também que ela mostrou a foto daquela mulher. Sabe quem são esses? Era uma pessoa? Não, mas lá é porque são todos barbudos, esse aí. Ó, gente, esse aí é o Faraday, né? Vocês a gente já estudou, a gente já tinha falado anteriormente, né? Algumas aulas atrás sobre a gaiola de Faraday, né? A gaiola de Faraday. Só que tem coisa mais importante que o Faraday fez para ciência, tá? Ciência. Lembra que eu falei para vocês, né? Que eu falei para vocês que o Oersted, lembra aquele experimento de Oersted? Vocês lembram do experimento de Oersted? Sim. Qual é o experimento de Oersted? Eu não lembro, mas eu lembro da palavra. Mas lembram que o Oersted descobriu um... Eu vi uma bússola. Sim, o fio com a bússola. Eu lembro disso. O que tinha lá do fio com a bússola? Porque ele viu que tinha uma bússola perto do fio. Aí esse fio não tinha nenhuma carga elétrica nem nada. Isso. É o I, né? Isso. Aí quando passou a carga elétrica nesse fio, a bússola mexeu. Isso. Aí ele viu, tem alguma coisa aqui, vou ajudar. Isso, exatamente. Ele verificou, muito bem, né, João? Ele verificou que existia uma relação entre corrente e magnetismo. Porque a bússola, até então, ela era conhecida como instrumento de navegação. Ela se baseava pelo campo magnético da Terra, ou seja, a bússola se baseia por campos magnéticos. Então, na hora que ele deixou a bússola perto do fio, e naquele fio passava uma corrente, como você falou, né?
mudava lá o sentido da bússola, né? Aquela agulha lá ficava sofrendo a flexão. E aí ele verificou que tinha assim, uma relação entre eletricidade e magnetismo. Porque que toda vez que passa uma corrente, a bússola fica lá toda desnorteada. Quando deixa de passar a corrente, a bússola volta à sua posição normal. Né? Volta a se orientar pelo campo magnético da Terra. Ou seja, foi a partir dali que verificou-se que era possível uma corrente criar um campo. Aí o Faraday pensou assim, bom, então eu acho que o contrário também é verdadeiro. Se uma corrente elétrica pode criar um campo magnético, então um campo magnético pode criar uma corrente. Imagina aí o que ele pensou, né? Ele queria, então, gerar energia elétrica por meio de campos, sem haver necessidade de ter nenhuma outra fonte, certo? Então, ó, depois de constatado, gente, ó, depois de constatado que as correntes elétricas criavam campo magnético, os cientistas começaram a pesquisar o fenômeno inverso, certo? Presta aqui, gente, ó, os cientistas começaram a pesquisar o fenômeno inverso, ou seja, se o campo magnético era capaz de criar correntes elétricas, né, se o campo magnético era capaz de criar correntes elétricas, em agosto de 1831, na Inglaterra, Michael Faraday conseguiu provar experimentalmente que esse fenômeno inverso é possível. Ou seja, qual é o fenômeno inverso? Se uma corrente cria um campo cria uma corrente. Ou seja, eu posso criar energia elétrica sem precisar de pilha, de bateria, só com campo magnético. Olha só, isso revolucionou. Porque até então só se tinha energia elétrica com baterias, com pilhas. E o Faraday verificou isso. Ó. Em agosto de 31, na Inglaterra, o Faraday ele conseguiu provar experimentalmente que esse fenômeno inverso é possível. Depois de muitas tentativas, não foi um dia assim qualquer, né? Ele teve várias tentativas até chegar ao sucesso. Depois de muitas tentativas, seu sucesso desde 1825. Então, gente, ó, desde 1825, o Faraday vinha tentando comprovar de forma experimental que era possível criar corrente a partir de campo. Desde 25, tá? Desde 1825. Só conseguiu em 1831. E a gente pega uma questãozinha de física, besta, na mesma hora já quer desistir. Vou fazer não, é difícil. O cara passou 6 anos tentando explicar isso. De 1825 a 1831. Vou fazer, essa questão é difícil. Vou olhar logo na internet, a resposta. Pega logo o gabarito. Então, gente, ó, em 24 de novembro de 1831, a descoberta de Faraday foi comunicada à Royal Society. Esse fenômeno chamado indução eletromagnética é o princípio de funcionamento, por exemplo, do gerador, que tem gerador mecânico de energia elétrica. Então, lá nas hidrelétricas acontece esse fenômeno, indução eletromagnética. Lá na hidrelétrica, a gente está criando energia elétrica e criando, né? Vamos botar em um aspas aí. Criando, na verdade, transformando mecânica em elétrica, mas para isso acontecer, tem um fenômeno eletromagnético ali. E o nome do fenômeno eletromagnético é indução eletromagnética de Faraday, certo? A indução eletromagnética de Faraday. Deixa eu ver se coloquei o negócio aqui, acho que eu tirei. Então, gente, ó, se já sabemos que uma corrente cria um campo, ó, tá aqui, ó, o campo, uma corrente cria um campo. Então, um campo. Só que aí a gente vai ver, pessoal, que esse campo ele vai ter que ser um campo variável. Ele tem que variar o campo, tá? Esse campo ele vai ter que sofrer uma. A gente vai ter que ter uma variação nesse campo. Ok? Olá, Vinícius. Gente, tá todo mundo me ouvindo aí bem? Nicásio, chegou ela. Bia sim, Bia disse que sim. Beleza, então vamos continuar aqui. Mas olha quem está em casa hoje. Ana Leda. Não veio, olha. Gente, já fizeram uma carta de vocês? É pra quarta, viu? Eu descobri
fui ontem que... Bota já, viu, Nicasso, para apresentar. Tá ruim vendo pelo quadro? Ah, eu trabalho de redação. Porque o computador tá ficando lento na hora que eu tô apresentando. PDF de 30 páginas só com documento do Por isso que eu deixei o fundo branco. Mas não fez trabalho. Por isso que eu deixei o fundo branco. Como é bom, agora vai fazer. Ele foi o computador que descarregou, foi? Uma vez, com Suzana? Esse tá descarregando direto, né? Acho que tá viciado a bateria dele Eu já. acho que é. Porque na hora que eu tô apresentando tá ficando lento. O professor acha que a bateria vicia, você delita. Né? Mas fica viciada. Porque viciar é o quê, né? Toda hora, mesmo ela tendo porcentagem, a pessoa tá com ela conectada ao carregador. O certo é você deixar ela zerar. Mas meu mamãe tá na sala aqui, porque termina as aulas, aí eles levam lá pra aquela sala e botam. Eu acho. Mas é sempre o daqui da sala quando chega. Mas é sempre na sexta-feira, sabia? Porque os professores da outra semana conseguem É dar porque aula. os professores das outras semanas usam um computador. Ah, é porque tem dia que o professor usa o próprio computador, não usa da sala. Na Mas- sexta-feira todos os professores usam o computador. Acho que é isso. Mas o certo mesmo, né? Qualquer equipamento que usa Gente, bateria, responde. celular, notebook, sei lá o que for, você só carregar quando chegar a zero. Você... Não. Vou ser honesto, eu não faço. Aí, Chegou a 10, eu já tô carregando 10, Ok, mas você isso queria vicia, continuar que vocês entendeu? estão A bateria. explicando. 30 já tô lá, cara. Isso vicia bastante. Porque a bateria se acostuma a tá sempre recebendo carga ali. Tinha um tempo que eu era louca, ele chegava em 70, eu ficava, meu Deus, Tá boa até aqui. Ai, que bom. não lembra Ela ela disse que... né? Tá bom. No meu eu não carrego. Eu carrego. Vamos voltar, gente, aqui, ó. É por causa da gravidade, ele fica sempre caindo. pra mim, 40% dela, o negócio é carregar ela já. É. Pode elogiar. Gente, então, ó, vamos por meio de campo magnético, eu obtenho energia elétrica. Como eu falei, tá, gente? Até então, ó, antes da descoberta do Faraday, a energia elétrica só era obtida por meio dos acumuladores. Quem são os acumuladores? As baterias. Então a gente só tinha energia elétrica por meio de baterias, pilhas, né? Ou seja, a gente tem uma transformação de energia química em energia elétrica, mas a gente não conseguia, até então, distribuir energia elétrica em larga escala. Não conseguia. Porque só tinha acumuladores, que são as baterias. E graças ao Faraday isso foi possível, tá? Graças ao Faraday, hoje, a gente tem energia elétrica por causa do fenômeno da indução eletromagnética. Certo? Mas vamos lá, né? Vamos seguindo aqui para a gente entender direitinho esse fenômeno de indução eletromagnética. Eita, aqui já aquela velha desconfiguração do slide. Já vai mostrando a fórmula direto, né? Não é nem para mostrar a fórmula. Gente, ó, então olha só. Presta aqui, gente, ó. Se vocês piscarem o olho, vocês não vão entender o assunto, hein? Se vocês piscarem o olho, vocês não vão entender. Depois vocês vão voar. Isso, diga para ele que você não consegue cortar com essa mina. Vamos lá, Bruno. Gente, olha só. Fluxo magnético, tá? Para a gente entender essa indução eletromagnética, a gente tem que compreender primeiro esse fenômeno aqui, ó. Qual é o nome do fenômeno? Fluxo magnético. Gente, o que é fluxo para vocês? Um fluxo. É um caminho. É o quê, Nath? Caminho. Um caminho? Pode ser. Não, só para. Quando a gente fala assim, um fluxo de água. Aí eu caminho que a água vai passar. Isso, não uma quantidade de água que passa por uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada área, né? Então, olha só, gente. Mas é isso mesmo, é o quê? Justamente, fluxo não dá uma ideia de fluir, né? Fluir, caminhar, uma certa, transportar uma quantidade de fluido, por exemplo, por uma determinada região. Então, quando eu falo de fluxo magnético, o que seria esse fluxo magnético, tá? Porque para a gente entender, pessoal, a indução eletromagnética de Faraday, para a gente entender isso, a gente tem que saber primeiro o que é fluxo. Só compreende se saber o que é fluxo. E o que é fluxo magnético? Já eu digo o que é isso aqui, tá? É a forma para se calcular o fluxo.
Aqui apareceu a fórmula primeiro, tá? Mas não era para aparecer logo a fórmula, não. Ó, eu tenho aqui essa figura, tô vendo essa figura? Eu tenho aqui uma superfície, tá, gente? Com uma determinada área. E sobre essa área, está passando algumas linhas, estão vendo? Estão passando algumas linhas. Gente, essas linhas aqui são aquelas linhas que a gente já está acostumada a ver elas, as chamadas linhas de indução. Linhas de indução, tá? Então, ó, então aqui tá essas linhas. Estão vendo que essas linhas estão passando por dentro dessa área? Né? Estão vendo que essas linhas estão passando por dentro dessa área. Beleza. Então, dentro dessa área aqui, ó, dentro dessa área, o que nos interessa é sempre o que está passando dentro da área. Dentro da área, essas linhas que estão passando, a gente vai chamar de fluxo magnético. O fluxo é isso aqui, ó, essas linhas que estão passando, essa quantidade de linhas que está passando dentro dessa área. Essa aqui? Essa? Não, eu vou explicar o que é essa daqui, Maestro. Gente, ó, aqui são as linhas, certo? Aqui são as linhas. Aí lembrando que o sentido das linhas de campo magnético nos diz o seguinte, para onde aponta uma linha, né? A gente viu isso algumas aulas atrás. Aqui tem uma linha de campo, certo? Uma linha de campo magnético. Então, se a gente for desenhar o vetor campo magnético, o vetor campo magnético tem a mesma direção e o sentido da linha, né? Ele tangencia as linhas de campo. Então, aqui a gente tem, ó, a direção do campo é para cá, ó. Aqui é um vetor campo magnético, tá? Ó, que é na mesma direção das linhas. Certo? Aqui está o vetor campo magnético, ok? Aqui está o vetor. Vocês estão vendo que tem uma setinha, uma flechinha para cá? Sim. Gente, essa flechinha para cá é chamado de vetor normal. Vetor normal. Essa setinha que tem aqui é um vetor. Não é uma linha de campo não, tá? Isso aqui é um vetor. Tem até um Nzinho aqui, ó. Pode ser um N minúsculo, um N maiúsculo. É um vetor normal. Não sei se vocês lembram, mas lá em ótica, lá em mecânica, a gente aprendeu a palavra normal. Força normal, lembra? Força normal. Reta normal. Lembram dessa palavrinha? Normal? Na física, a palavra normal, aliás, na física, na matemática, enfim, a palavra normal significa perpendicular. Perpendicular. Esse vetor aqui, esse vetor chamado de vetor normal, é um vetor que sempre vai ser perpendicular à área. Certo? Mas, presta aqui seu caderno. É mais ou menos isso aqui, gente. Ó, tá aqui o caderno, né? Ó, tá aqui o caderno. Aí esse vetor aqui, que é o lápis, ele não está perpendicular? Não. O caderno é na horizontal, o vetor está na vertical, 90 graus, né? Aí você passa aqui, ó. Ó. Para onde está o vetor? Não está para lá? Ele está perpendicular, ó. Esse vetor é o chamado vetor normal. Sempre a gente vai ter que se basear nesse vetor para analisar o sentido dessas linhas. Tá? Ó, entre esse vetor, entre o vetor normal, gente, e as linhas de campo, tá? Ó, entre o vetor normal e as linhas de campo, não tem um ângulo aqui? Que a gente chama de θ, esse ângulo. Ok? Então, esse ângulo sempre vai ser o ângulo, esse que já está aparecendo aqui na equação. Ó. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor normal e o vetor campo magnético. Esse ângulo aqui sempre vai ser o quê? O ângulo entre o vetor normal e o campo magnético. Certo? Porque, gente, ó, vai ter um momento que esse ângulo vai ser máximo, vai ter um momento que esse ângulo vai ser 90, vai ter um momento que esse ângulo aqui vai ser 0. Então, isso vai acabar definindo a quantidade de fluxo que passa aqui dentro. Certo? Mas deu para entender? Ó, esse vetor aqui, ele é o vetor normal. O vetor normal é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Se eu faço assim, ó, ele continua perpendicular. Ele continua perpendicular. Ok? Então, esse é o vetor normal. O vetor normal está fazendo um ângulo com quem? Com as linhas. Com as linhas de campo. Esse ângulo é o ângulo θ. Então, gente, a quantidade de linhas que está passando dentro dessa área, a gente chama de quê? De fluxo. Como é que a gente calcula, então, esse fluxo? Tá? Obrigado, Nádia. Ó, como é que a gente calcula esse fluxo? A equaçãozinha está pronta, tá?
essa equaçãozinha aí não vai precisar ser deduzida, não. Já está pronta aqui, ó. Para se calcular o fluxo, gente, aí vocês têm essa letra aqui, como sempre, né? A letra do alfabeto grego, chamada de φ. Isso. φ. Ok, gente? É um negócio assim, ó. Isso é o φ. Então, para calcular esse fluxo que está passando aqui dentro, eu uso essa equação aqui, ó. Fluxo, representado pela letra grega φ, é igual a... Gente, o B, o que é o B? É o campo magnético, certo? B é o campo magnético. É o valor do campo que está passando aqui dentro. Campo magnético que eu vou ter aqui nessa área. B é o campo. A vai ser o quê? Ó, A vai ser justamente essa área. A é justamente a área delimitada por onde está passando essas linhas, certo? A é a área e o cosseno de θ, ó, θ é o que, gente? Acabei de falar para vocês, o que é o θ? θ é o ângulo formado entre o vetor normal e o campo, né? Entre o vetor normal e as linhas de campo magnético, entre o vetor e indução magnética, certo? Então, assim que se calcula fluxo, tá? P é o campo. Qual a unidade de campo, gente? Tesla, ó, Tesla, unidade de campo. Qual a unidade de área? Metro quadrado, certo? Unidade de campo, metro quadrado. Cosseno de θ não tem unidade porque é dimensional. Então, toda vez que você multiplicar Tesla vezes metro, a gente obtém a unidade, olha só a unidade de fluxo, Weber. Estranho, não, unidade. Weber. Unidade de fluxo, gente. Ó. Gente, ó. Fluxo magnético. B é o módulo do campo magnético. A é a área da superfície. E φ é o quê? Φ é o ângulo entre o vetor normal e a área, tá? Aí a unidade de fluxo é o quê? Ó, Weber, tá? O Weber é o produto do Tesla vezes o metro quadrado. Ai, Júnior! Eu ensinei isso. Gente, pergunta? Alguma pergunta? Ó, é importante a gente saber o seguinte, ó, quando eu estiver falando de fluxo, o que me interessa, o fluxo é o que? A quantidade de linhas que está passando dentro dessa área, certo? O fluxo é a quantidade de linhas que está passando dentro dessa área. Por exemplo, se estiver passando as linhas aqui fora, me interessa saber que está passando essas linhas aqui fora? Não, me interessa é apenas saber a quantidade de linhas que está passando dentro dessa área, certo? Isso é o que a gente chama de fluxo. Então, fluxo é Baco. Mais uma para vocês lembrarem. Baco. B-A-C. É tipo Deus Baco? Não, Baco. Não, Deus. Deus Baco? Baco. B-A, cosseno de θ. Baco. Diga, Eduarda. Oi. Essas linhas aí que estão na superfície, elas podem, porventura, se transformar em um vetor? Pode. Cada linha dessa, a gente pode desenhar sobre elas o vetor campo magnético, entendeu? A direção dessas linhas de campo é a direção do vetor campo magnético, a direção do vetor indução magnética, certo? Eu acho que não está apresentando. Não, eu não estou apresentando, porque da última vez eu apresentei, ficou travando aqui. Aí eu deixei até no fundo branco para eles verem melhor em casa, pelo quadro, sabe? Às vezes, quando grava, e apresenta e fica uma... Mas, gente, ó, vamos lá, né? Seguindo. Então, sabemos já que fluxos são linhas de campo que passam por dentro de uma área. Por exemplo, se você pegasse um fio, certo? Um fio. Pega um fio, gente, em forma de espira. Pega o fio e coloca debaixo de um chuveiro.
Aquilo que estiver passando dentro da espira seria aquela quantidade de água que está passando dentro da espira, como se fosse um fluxo. Claro que ali não é um fluxo magnético, seria um fluxo de água. Certo? Mas, ó, peguei uma espira, né? Você pegou um fio, sei lá, um cordão, sei lá, que fio, um barbante. Deixa ele em formato circular, aí bota assim debaixo da água. Aquela quantidade de água que está passando dentro daquela espira, aquela quantidade que passa dentro é o fluxo, certo? Só que seria um fluxo, não um fluxo magnético, um fluxo de água, mas para fazer uma analogia, certo? Bom, gente, ó, o fluxo magnético é a medida da quantidade de linhas de indução que atravessam uma superfície em função do tempo. É dado pelo produto entre o campo magnético, a área de superfície, e o cosseno do ângulo formado entre o campo e o vetor normal, a superfície, tá? Então, esse cosseno é o ângulo entre o campo e o vetor normal. Beleza, tá, gente? Então, já estão aí definidos o que é fluxo magnético. Voltar? Vocês têm aí definição de fluxo. BA, cosseno de θ. Ah, gente, aí eu falei, né? Aqui, ó. O campo, né? Tem que ficar em Tesla. A área tem que ficar em metros quadrados. Aí lembra que a gente fez uma questão uma vez? Talvez vocês não lembrem mais. Uma aula até que eu falei um pouco sobre ressonância magnética. Aí tem uma questão no livro que dizia bem assim. A unidade de Tesla pode ser Weber por metro quadrado? Pode. Pode ser, ó. Olha só. Weber, tá aqui, gente. Weber é a unidade de fluxo, tá? Weber é igual a Tesla vezes metro quadrado, né? Considerando que o cosseno de θ não tem unidade que é dimensional. Ora, se Weber é igual a Tesla por metro quadrado, então, gente, Tesla pode sim ser Weber por metro quadrado? Ó, pode, tá? Eu acho que foi uma questãozinha que a gente fez do livro aí, que ele dizia bem assim, Tesla pode ser Weber por metro quadrado, Tesla pode. Imagina aí, você está fazendo uma questão, você fez uma questão lá na prova, aí você chegou a 20. Ah, deu 20. Só que aí você espera que uma das alternativas tenha 20 Tesla. E não tem. Tem 20 Weber por metro quadrado. Essa seria a sua resposta. Porque Tesla pode sim ser Weber por metro quadrado. Certo? Então é aquele negócio das unidades, né? É importante você saber das unidades, né? Watt, o que é watt? Joules por segundo. Vou saber. Porque às vezes não vem a unidade padrão, vem as suas unidades, vem as grandezas que derivam daquela lá. Bom, gente, continuando aqui, ó. Então, como eu falei, ó, a unidade de medida do fluxo magnético é o Weber, certo? Eu acho que o Weber, ele era, que é homenagem ao físico, né? Ele era sociólogo. Eu não sei se ele é austríaco, não lembro mais, mas acho que ele é austríaco. Weber. Max Weber da Fórmula 1. Não. Tem o Max Weber da Fórmula 1, já viu ele? Piloto. É um sociólogo, né? É o mesmo? Não. Agora, não sei se os pais do piloto Max Weber colocaram o nome dele por causa do sociólogo lá, o Weber, né? Então, gente, o Weber, esse Weber é o físico, tá? Esse é físico. Então, gente, Weber é a unidade de campo, tá? Ó. Aí, lembrando, gente, um Weber, tá? Um Weber equivale a um Tesla por um metro quadrado. Tá? Então, como eu falei para vocês, um Tesla é um Weber por metro quadrado, unidade de fluxo. Bom, gente, aí o Faraday, voltando para o Faraday, né? O Faraday sugeriu associar o fluxo de indução à quantidade de linhas de indução que atravessava a superfície considerada. Aí, pessoal, olha só. Essas figuras aqui, veja nas figuras a seguir, a mesma, temos aqui uma espira, ó, veja nas figuras a seguir, uma mesma espira imersa em um campo magnético uniforme em 3 posições diferentes. Prestem atenção agora, tá, gente? Ó, prestem agora. A gente tem aqui 3 figuras, tá? Figura A, B e C. Nas 3 figuras eu tenho uma espira e a espira está dentro de um campo magnético. Certo? Nos 3 casos, a espira está dentro de um campo magnético. Perceberam que tem casos aqui, vai ter casos aqui, que não tem fluxo passando na espira. Quais são os casos onde eu não tenho fluxo passando na espira?
Quais são os casos onde eu não tenho fluxo passando dentro da espira? Não tem fluxo, a espira é isso aqui, tá? A espira parece essa partezinha rosa aqui, tá? É um fio, tá? É um fio em formato circular, a espira. Onde é que não tem fluxo passando dentro dela? Não tem linhas passando. Passando dentro dela, não tem nenhuma linha passando dentro dela. Todas têm. Dentro, passando dentro, por dentro. Não, mas aí eu também não teria. A, B, Por dentro, não tem nenhuma linha passando por dentro dela. vida é a A, né? Gente, ó, olha só. Em C, tá aqui, ó, a espira, em C. Tá passando essa linha dentro dela. Tá passando essa linha dentro dela. Tá passando aqui, aqui e aqui. Aqui tem fluxo. Certo? Aqui tem fluxo. Aqui tem fluxo? Tem. Tá passando uma linha aqui, ó. Aqui e aqui. Só que na A, gente, não passa a linha. Passa por dentro, não passa, entendeu? Tá passando tipo por cima da espira. É como se fosse uma pista. É um carro passando por ela. Ó, não passa a linha aqui, ó. Essa linha aqui, Cecília, não tá passando por dentro da espira. Porque passando por dentro, ele tá assim, ó. Entrando, entendeu? Aqui não tá passando. Ou seja, nesse caso aqui, não tem fluxo magnético passando dentro dessa espira. Lembre que o fluxo é o quê? É a quantidade de linhas que passa dentro da espira. Aqui tem fluxo? Tem, porque está passando linhas de campo dentro da espira. Aqui tem fluxo? Tem. Agora, por que aqui não tem? Ó? Aqui não tem, gente, porque olha só. Vejam que eu falei para vocês que existe aquele vetor normal, né? Tem aquele vetor normal, está aqui a superfície, aí está aqui o vetor normal. O vetor normal, ele está aqui, ó. Esse é o vetor normal. Estão vendo? Esse é o vetor normal. E aqui é o campo. As linhas então para cá. Gente, qual é o ângulo aqui entre as linhas de campo e o vetor normal? 90. De acordo com a equação do fluxo, fluxo é B vezes A vezes cosseno de θ. Gente, ó, de acordo com a equação do fluxo, B vezes A, o cosseno tem que ser quanto aqui? 90. O cosseno tem que ser 90 porque é o ângulo entre o vetor normal e as linhas de campo. 90 graus. Gente, quanto vale o cosseno de 90? O seno de 90 é 1. O cosseno de 90, 0. O cosseno de 90 é 0. Gente, ó, cosseno de 90 graus é 0, certo? O seno de 90 graus é que é 1. Ou seja, se o cosseno de 90 é 0, aí, gente, realmente o fluxo tem que ser quanto? B vezes A vezes 0 é 0. Significa o seguinte, ó, significa que esse fluxo aqui, o fluxo vai ser 0, porque o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo formam um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus, ou seja, quando o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético é 90 graus, não tem fluxo. Certo? Não tem fluxo. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O que o Faraday estava mostrando para a gente aqui? Que se você estiver variando o ângulo, se você variar o ângulo entre as linhas de campo, né? Variar o ângulo entre as linhas de campo e o vetor normal, ao variar o ângulo, eu posso ter um fluxo mínimo, no caso aqui, é o menor fluxo possível que eu estou tendo aqui é 0. O fluxo 0. E aqui eu posso ter um fluxo, ó. Se aqui o fluxo é o mínimo, aqui vai ser o quê? O fluxo máximo, porque é a máxima situação em que eu vou ter a máxima quantidade de linhas passando dentro da espira é quando, gente, o ângulo entre o vetor normal, estão vendo? O vetor normal está assim agora. O vetor normal, quando o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo magnético for 0, ó, o vetor é para cá, o vetor normal, certo? O vetor normal está aqui, ó. Só lembrando que o vetor normal ele forma 90 graus com a superfície, né? Ó.
Então, a superfície, a espira está assim, o vetor normal está assim, ó. O ângulo entre o vetor normal, gente, o ângulo entre o vetor normal e o campo, aqui é quanto o ângulo? Quem pode me dizer, ó? O ângulo entre esses dois vetores agora é quanto? Dois vetores apontam na mesma direção e sentido. Qual é o ângulo agora? Quanto? Zero. Gente, se o ângulo aqui é zero, olha só, vou pegar a equação do fluxo, BA, cosseno de quanto? Zero. Aí, olha só, o cosseno de zero, gente, o cosseno de 0 grau é 1. É o valor máximo do cosseno. Se o cosseno de 0 é 1, o fluxo vai ser quanto? Ó? B vezes A, aqui não é 1, né? Ficaria 1. B vezes A vezes 1 é BA. Ou seja, gente, quando o cosseno for 0, o fluxo é máximo. Porque o máximo valor do cosseno é quando o resultado é 1. Quando o ângulo é 0, né? Vai dar 1 aqui. O fluxo é máximo aqui, quando eu consigo passar mais fluxo com essa configuração, quando o ângulo entre o vetor campo e o vetor normal é 0, certo? O fluxo é máximo. E o fluxo vai ser mínimo, né? O fluxo é mínimo aqui, ó, quando o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo for quanto? 90. Deu para entender? Não tem fluxo aqui quando o ângulo for 90 graus. Quando o ângulo for 90 graus entre o vetor normal e o campo, não tem fluxo. O fluxo é máximo quando o ângulo é quanto? 0. O fluxo é mínimo quando o ângulo é 90. Aí quando for, no caso, na letra B, gente, está entre 0 e 90, né? Está entre 0 e 90. Então é um fluxo intermediário. Está entre o máximo e o mínimo. Certo? Ó, aqui está passando, vamos que aqui seja 45 graus. Tem uma certa quantidade de fluxo que está entre o mínimo e o máximo. Certo? Oi? Então, como eu mostrei, né? AC aqui, ó, Vinícius. O vetor normal, ó, tá aqui a espira. Imagina isso aqui é a espira, gente. Ó, tá aqui a espira agora. Certo? Para onde aponta o vetor normal? É perpendicular à superfície? Tá aqui, ó, o vetor normal. E as linhas também não estão para cá? Então, o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético formam 0 grau. São dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido. Né? Ó, dois vetores aqui. Ó. Aí, nesse caso, esses dois vetores formam um ângulo entre si de 0. Se eu jogar na equação do fluxo, ó, pega aqui a equação do fluxo. B vezes A vezes cosseno aqui. B vezes A vezes cosseno de 0. Gente, não esqueçam, cosseno de 0... O valor máximo da função cosseno é quando ele dá 1. O valor máximo da função cosseno é quando ele dá 1. Quando é que ele vai dar 1? Quando o ângulo for 0. Então, quando o cosseno for 0, tá? Quando o cosseno for 0, o fluxo é máximo. Tá? É onde eu consigo a maior quantidade de linhas. Quando o ângulo for 90 graus, ó, quando aqui for 90 graus, quanto é que dá o fluxo? Mínimo. 0, né? Fluxo mínimo. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, gente, é que esse ângulo aqui, se esse ângulo variar, se eu pegar aqui a espira, cadê de nós? Ó, imagina o seguinte, pessoal, tá aqui a espira, certo? Tá aqui a espira. Tá passando nada, certo? Não tá passando nenhuma linha aqui, ó, passa nada. Quando eu faço isso aqui, ó, eu vou rotacionando o caderno, imagina que o caderno seja espira, vai começar a entrar linhas, concorda? As linhas estão vindo aqui, ó, não tá passando nada, mas quando eu começo a rotacionar esse caderno, quando eu começo a rotacionar a espira, aí começa a passar linhas. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando o caderno estiver nessa configuração aqui, ó, quando o ângulo entre o vetor normal e as linhas de campo for 0, aí é onde eu tenho o máximo de fluxo. Certo? É onde eu vou ter o máximo de fluxo. Apagou metade da reta. Então, na hora que você está modificando o que, gente? Ó, o ângulo... Quando você modifica o ângulo entre as linhas de campo e o vetor normal, o fluxo vai variar entre 0 ao máximo. Certo? Perceberam, gente? Aqui o fluxo era quanto? De novo? 0. E aqui eu passo a ter um fluxo máximo. Perceberam, então, que o fluxo não variou? Foi de 0 para o valor máximo? Isso vai ser importante, tá? Saber que o fluxo pode variar, porque na variação do fluxo a gente vai ter uma outra descoberta aí do que o Faraday verificou.
Professor, fluxo máximo é quando o cosseno é 0 graus. Isso, exatamente. Quando o cosseno for 0 grau, tá? Quando o ângulo entre o vetor normal e o campo magnético for 0, o fluxo é máximo. E o fluxo é mínimo quando o ângulo entre o vetor normal e o campo for 90. Certo? Aí aqui no caso, gente, ó, a letra B, o fluxo é intermediário, né? É intermediário, está entre o mínimo e o E máximo. no caso desse aí, finalmente vai para questão. Isso. Que dá para fazer com isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Duda, alguma pergunta? Edmo, Vinícius. Vinícius não, Vinícius está aqui. Vitor, travou? Vitor tá calado. Não. Quanto mais a superfície estiver inclinada, o cosseno vai ser 0? Isso. Né? Quanto mais esses vetores aqui, ó, o vetor campo e o vetor normal, né, forem se aproximando um do outro, né, quando eles ficarem na mesma direção em sentidos, o ângulo aqui vai ser 0, aí o máximo, eu vou ter o máximo de linhas passando naquela espira. Certo? O que eu estou querendo que vocês entendam, gente, é que variando o ângulo, eu posso passar mais ou menos linhas de campo, né? O fluxo. Variando o ângulo, eu posso passar mais ou menos. Tá? Modificando lá a espira, eu vou passar mais ou menos. Vamos lá, gente. Passando aqui. Pode ir. Continuando. De novo. Ó, gente, é o que eu estava falando aqui, ó. Fluxo magnético, então. Fluxo 0. Fluxo 0. Onde é que o fluxo vai ser 0? Quando o ângulo for 90 graus. Nesse caso, vocês têm cópia? A outra veio ali apagou o negócio que eu fiz aqui, um risquinho. Que nem aquele negócio que eu escrevi aqui na hora quente. Eu tentava apagar. Colocou de quadro. É por você que o quadro fica acontecendo às vezes, que ele fica comendo uma. Michelle tá pagando o quadro com plano. Aí o Michel tava pagando esse aqui, ó. Didaticamente é correto, né? Apagar com a mão. Gente, ó. Vamos lá. Nesse caso, temos BA cosseno 90 graus. Gente, ó, quando o ângulo for 90, Vai ser o fluxo é nulo. Observe na figura abaixo que nenhuma linha de indução magnética atravessa a superfície. Não passe, cuidado, tá, gente? Essas linhas que estão passando aqui, ó, não estão passando dentro da espira, não, tá? Elas passam tangenciando a espira, mas não estão entrando dentro da espira. Só vale o que entra dentro da espira. O que é fluxo? Aquilo que entra dentro da espira. Fluxo aqui é 0, cosseno 90. É tipo uma gota de tudo, não. Daí os dois estão na mesma direção, mas liga se pra dentro. Agora quando o carro vira de lado, aí vai. É, no caso já tem um acidente, né? É. Gente, aqui não tem fluxo, tá? Aqui não tem fluxo. Isso, o ângulo for 90 graus. Gente, lembrem-se que o ângulo, quando eu falo ângulo, é o ângulo entre esse vetor N, né, o vetor normal, e quem mais? O vetor campo. E o vetor campo, tá? É vetor campo que chama? É o vetor campo magnético, o vetor indução. Certo? Posso, eu disse. Isso não vai compreender nada, não. Agora, sabe, elas têm que mas Quiser tirar um retrato, Essa terminante. E aí, não. vai ter ver com gosto de gás hoje. Segunda-feira tá comendo tudo. Ó, gente, fluxo, agora olha só, de novo, quando é que o fluxo é máximo? Quando é cosseno de 0 graus. Isso. Essa E é aqui. igual. Luísa, sentada, Luísa. Ó, gente. Ó, nesse caso, temos fluxo é BA cosseno de θ, que é igual a 0, né? Ó. E como cosseno de 0 é igual a 1, então fluxo é BA, o que implica dizer que o fluxo é máximo. Então, gente, olha só.
Observe na figura abaixo que todas as linhas de indução atravessam a superfície. Estão vendo? Agora eu tenho fluxo. Está passando todo mundo dentro da espira, tá? Está todo mundo passando dentro dessa área aqui. Então eu tenho fluxo. Fluxo é a quantidade de linhas que atravessam essa superfície. O ângulo entre o vetor normal e o campo é zero, o fluxo é máximo. Certo? O fluxo é zero. Basta vocês colocarem assim, ó. Quem já colocou, né? Fluxo zero. Cosseno 90. Fluxo máximo, cosseno. Eu coloquei cosseno 90 igual a zero, aí eu coloquei máximo. É porque a gente confunde, sabe? Coloca assim, fluxo zero quando o cosseno é zero. Cuidado. Fluxo é zero quando o cosseno é 90. E o fluxo é máximo quando o cosseno é zero. Certo? Diga, Bruno, agora pergunta? Oi? Pergunta? Tá bem. Deixa eu passar isso aqui logo para ganhar tempo. Gente, olha só. Propriedades do fluxo magnético. Podemos variar o fluxo magnético de várias maneiras. A gente acabou de ver uma maneira de como a gente pode variar o fluxo. Acabou de ver. Modificando o quê? O ângulo. Muito bem, tá? Modificando o ângulo entre o vetor, campo magnético e o vetor normal. Então, a gente pode variar o fluxo daquela maneira, variando o ângulo. Mas também podemos variar o fluxo magnético de várias maneiras. Quais as maneiras? Variando a intensidade do campo de indução magnética. Vou mostrar isso para vocês. Eu posso variar o campo variando a área da superfície. Tá, gente? Variando a área da superfície. E o que mais? Girando, aí no caso aqui é variando o ângulo, girando a superfície, variando o ângulo θ entre o vetor normal, a superfície e o vetor campo magnético. São três maneiras de se variar o fluxo. Ou eu posso variar o campo. Quais são as três maneiras de variar o campo? O fluxo. Como é que eu posso variar o fluxo, gente? Ó, vou colocar aqui em cima. Fluxo, né, isso aqui, ó, BA cosseno de θ. Como é que isso aqui pode aumentar ou diminuir? Ó? Como é que isso aqui pode aumentar ou diminuir? Intensidade P do... Isso, eu posso modificar a intensidade do campo, certo? Se eu modificar... Variar a área. E girando a superfície. E girando a superfície. Variando o ângulo dela. Exatamente. Então, seus papos assim, Exatamente. entre o vetor normal, a superfície e o vetor campo magnético. Isso. Gente, eu tinha colocado isso aqui no outro slide, né? Para repetir aqui, ó. O dado de campo de fluxo é verde. Então, eu posso modificar, variar o fluxo. Presta aqui, gente. Isso que é importante, tá? A grande sacada lá do Faraday não foi bem analisar o fluxo. Foi ver que na hora que o fluxo variando o fluxo, ele vai obter uma corrente. A gente vai chamar de corrente induzida. Tá? O que importa aqui para a gente, na verdade, não é bem saber o fluxo, é a variação do fluxo. Porque a variação do fluxo é que vai dar origem a essa tal de corrente elétrica, corrente induzida. Tá? Vamos já chegar nessa partezinha aí. Mas são três maneiras de variar o fluxo. Variando a intensidade do campo, variando a área e o que mais? Girando a superfície, que aí no caso você está variando o ângulo. Enfim, para vocês copiarem. Olha, copiei. Olha aí, Copiar, Luiz, copiar, Luiz. Copiar, Luiz, copiar, Luiz. E dá pra casa dele, vai acordar assim, é casa dele. Esse final de semana foi essa, foi? Foi. Foi essa, no final de semana? Por dessa? Foi. Não, Você já comigo? não. Não é isso, Ah, engraçado. Oh, meu Deus.
Fizeram, lembra que eu falei 40, Lá tem coisa pra comer. 47 dias. Menino, Pensei que tem 47 minutos. não é 47 dias para alguém? dela. Por Enem, né? 47 dias? Ou seja, temos 1 mês e 17 dias, praticamente. Quem? Professor, que resulte. Então fez essa? Professor, que resulte. É carne de enlatada. Que tudo tem aquelas carninhas de conserva? Carne de conserva. Carne bocada. Aí tem uma barra com tem uma barra grossa, assim, muito boa, tem churrasco. Você está acompanhando ainda? É. Ela ia lá de casa, minha mãe, churrasco. Meu pai vai apresentar a igreja. Aí ela, Apresentar a igreja pra igreja, porque eu ia na igreja. ela ia onde tem uma boate. Hã? Ela não tem uma boate. É, gente, tem Que boate? tem uma Mas eu disse que tem uma boate. boate lá. É uma boate que tá falando sobre a Tem igreja. uma boate dentro da igreja. A bebida não é a videira, não é a Não, videira. é a que eu tô falando, né? É porque... Vamos lá, gente, continuando. Ei, vou continuar, viu aqui? Essa é a igreja. Tem uma sala dentro da igreja. Ó, então, gente, vamos lá, né? Então, olha só. Tem boate, sal. A gente viu que... Lá, pessoal, a gente pode variar o fluxo... A gente pode variar o fluxo ou variando a intensidade do campo, variando a área ou girando a superfície, variando o ângulo, tá? Aí eu vou mostrar para vocês as 3 maneiras. Aliás, a terceira forma, né? Variar o fluxo variando o ângulo, a gente acabou de ver. Quando o fluxo é máximo, quando o fluxo é mínimo, né? Vamos analisar essas 2 formas aqui, ó. Variando a intensidade do campo de indução magnética. Então, pessoal, variação de fluxo causada pela variação de B. O que a gente tem aqui, pessoal? Olha só. Aqui a gente tem um ímã em forma de barra. Lembra que o ímã em forma de barra, as linhas saem do norte e vão para o sul, né? Então, você tem linhas de campo aqui, ó, saindo, tá? Do norte, do polo norte. E aqui, pessoal, a gente tem uma... Aqui a gente tem uma espira, tá vendo? Uma espira. A espira é aquele fio lá em forma circular. Pessoal, o que acontece é o seguinte, ó. Imaginem que, nesse caso aqui, a pessoa está se afastando, ou melhor, a pessoa está, vamos dizer que ela está afastando esse ímã. Ó, a pessoa está afastando o ímã da espira, tá? Aí a pessoa está afastando o ímã da espira. Então, pessoal, ó, quando o ímã está perto da espira, imagina o seguinte, ó. A espira está aqui, certo? Ó? Tá vendo? Aqui é uma espira. Aqui é a espira. É a mesma espira as 3 situações, mas imagina que inicialmente a espira está aqui, ó. O ímã não está perto da espira? Está pertinho? Está entrando pouca ou muita linha na espira? Muita linha. Não é isso? Está entrando muitas linhas, ó. Está bem pertinho da espira. A espira está aqui, ó. Está entrando muitas linhas. A gente, quanto mais linhas entram, maior o fluxo, certo? Maior o fluxo. E mais concentrada estão as linhas, ó. Estão vendo que as linhas estão bem juntinhas? Lembra que eu falei para vocês que quanto mais próximas as linhas, mais concentradas, mais aumenta o campo. Mais intenso é o campo, certo? Então, o campo, ele é muito intenso nessa região aqui, ó. Eu estou com o ímã aqui e a espira está aqui. Então, o campo, ele é... Quanto mais eu me aproximo, ó, quanto mais eu me aproximo dessa espira, mais linhas entram. Mais linhas entram. Se entram mais linhas, o fluxo vai aumentando. Se o fluxo está aumentando por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de linhas aqui dentro. Se eu aumento a quantidade de linhas, é porque está aumentando, de uma certa forma, o campo magnético aqui dentro. Tá? O campo magnético está aumentando a quantidade de linhas. Agora, se eu pegar esse ímã aqui e for afastando da espira, vou afastando. Aí, digamos que quando o ímã estiver nessa posição, a espira está aqui, ó, estou me afastando. Na hora que eu afasto, pessoal, o ímã da espira, a espira já está aqui, ó, está mais distante. Está aumentando ou está diminuindo a quantidade de linhas? Está diminuindo, né? Porque como eu estou afastando o ímã para lá, está diminuindo o número de linhas que passam dentro dessa superfície. Se está diminuindo o número de linhas, está diminuindo o fluxo. Né? Está diminuindo o fluxo.
Se diminuir o fluxo, está diminuindo, de uma certa forma, a intensidade do campo. Quando a espira já está aqui, ó, gente, na terceira situação, ó, a espira já está mais distante do ímã. Consequentemente, diminui ainda mais a quantidade de linhas. Certo? Então, essa é a situação que vocês verificam o seguinte, ó, na hora que eu aproximo o ímã da espira, entra muitas linhas, aumentando o fluxo. Na hora que eu estou afastando o ímã, está diminuindo o número de linhas, ó, está diminuindo bem menos o número de linhas. Aqui estava entrando quantas linhas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui já está entrando quantas? 1, 2, 3, 4, 5, porque eu já estou afastando o ímã. Aqui está entrando quanto? 1, 2, 3, né? Porque eu estou afastando o ímã. E também pode acontecer o contrário. Eu posso simplesmente estar com o ímã parado. O ímã está parado. Aí eu venho com a espira, ó, me aproximando. Certo? Quando eu estou com a espira aqui, está entrando 1, 2, 3 linhas. Quando eu estou com a espira aqui, está entrando 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quando eu estou com a espira aqui, está entrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, na hora que eu aproximo ou eu afasto o ímã da espira ou a espira do ímã, tanto faz, tem que ter esse movimento relativo, está variando esse fluxo. Está variando o fluxo, concorda comigo? Porque hora está entrando muitas linhas, hora está entrando poucas. E isso faz o fluxo variar. Então, olha só, gente. O que está fazendo o fluxo estar variando é porque se você estiver aumentando a quantidade de linhas aqui dentro, você está aumentando, de certa forma, o campo magnético. Se você estiver diminuindo o número de linhas que passam na espira, você está diminuindo o fluxo magnético, diminuindo a intensidade do campo. Certo? Mesma situação aqui embaixo com a solenoide. Tranquilo, gente? Então, ó, na hora que eu aproximo o ímã da espira, ó, tá aqui a espira, eu venho com o ímã aqui, gente, ó. Na hora que eu vou aproximando o ímã da espira, tá entrando mais linhas, certo? Tá entrando mais linhas. Na hora que eu afasto o ímã, tá diminuindo a quantidade de linhas. Mas se eu aproximar a espira do ímã, também é verdadeiro. Pega a espira, ó, vamos me aproximando do ímã. Quanto mais eu aproximo, mais linhas entram. O que não me interessa aqui é se os dois estão parados. Ó, os dois parados. Está entrando linhas dentro da espira, mas está entrando numa quantidade normal, uniforme. Certo? Se eu deixar o ímã e a espira parado, gente, tem variação de fluxo? Não. Tem fluxo, mas não tem a variação. Para ter a variação, ou eu tenho que aumentar a quantidade de linhas, ou eu tenho que diminuir. Isso só acontece se eu estiver ou aproximando o ímã da espira, ou afastando o ímã da espira. Ou deixando o ímã parado, aproximando da espira, ou pega a espira e afasta do ímã. Elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais você aproxima o ímã do campo, assim, maior será as linhas que estão... Isso, exatamente. Quanto mais você aproximar, Vinícius, o ímã da espira, maior vai ser a quantidade de linhas. Aí quanto mais linhas entram, né, gente, mais concentrada aquelas linhas vão ficando, mais intenso vai ficando o campo. Certo? Bom, então essa aqui, gente, é uma situação que você está variando o fluxo por meio da variação do campo. E como é que eu estou variando o campo? Se eu estiver aproximando a espira o ímã da espira ou afastando o ímã dessa espira. Aí você está ali variando o campo. Certo? É variação do B, né? Variação de B. Ó, uma situação em que está variando a área, né? Gente, variação de fluxo... Deixa eu falar 10 minutos, né? Variação de fluxo causada pela variação da área. Vamos entender, gente, essa figura aqui, ó. Novamente, aqui a espira, tá vendo? Tá aqui a espira. Aí a espira está dentro de um campo magnético. Como é que esse campo está agora, pessoal? Ele tá aqui. Bolinha com pontinho entrando ou é saindo? Saindo. Saindo. Esse é o da X. É, porque entrando, né? É o X. É o X. Mas deu que bom que vocês já visualizaram, pegaram a ideia, né? Aqui a gente não tem, as linhas não estão assim, horizontais, na vertical, como a gente estava vendo. As linhas estão o quê, gente? Ó, saindo, certo? Tá aqui, as linhas de campo estão saindo. Aí eu pego e coloco aqui a espira dentro desse campo. Não está passando várias linhas dentro da espira? Concordam? Aqui, ó, as linhas. Os pontinhos aqui significam as linhas que estão passando dentro da espira. Tem variação de fluxo aí? O fluxo está variando?
Não tem como a gente dizer que tem variação de fluxo, porque para ter variação de fluxo, ou tem que estar aumentando a quantidade de linhas aqui dentro, ou tem que estar diminuindo. E aqui, gente, tá passando linhas, as linhas estão entrando, mas sempre na mesma quantidade. Sempre na mesma quantidade. Tem que ter um aumento ou uma diminuição, certo? Só que aí, como é que eu faço para variar o fluxo? Agora eu quero variar o fluxo por meio da... Se eu modificar a área da espira, concordam comigo que vou modificar a quantidade de linhas? Ó, o que foi que eu fiz, gente? Peguei a espira, modifiquei a área da espira. Gente, na hora que eu modifiquei a área, essa área aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu a área, passa a ter mais ou menos diminuiu, não foi? Ou seja, gente, daqui para cá, se eu diminuir a área, diminui a quantidade de linhas. Se diminuir a quantidade de linhas, variou o fluxo, sim ou não? Sim. Certo? Então, como a área é menor que a área A, o fluxo em B é menor que o fluxo em A. Certo? Se eu diminuir a área ou aumentar a área, se eu pegar essa área aqui, gente, ó, pega essa área e aumenta, passa mais linhas. Se eu pegar essa área e diminui, passa menos linhas. Certo? Então, deu para entender? Aqui eu não estou variando o fluxo por meio de aproximação. Certo? Não é aproximando o ímã da espira, o fluxo, as linhas da espira, não é aproximação nem afastamento aqui. Aqui é modificando a área. Modificando a área, eu modifico o fluxo. Certo? Então, variação de fluxo causada pela variação da área. E o último caso aqui, ó, a gente acabou de ver, eu acho que não coloquei aqui. Ó, experimento 3, gente. Se eu variação de fluxo causada pela variação do ângulo, certo? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem um ímã, né? Ou aquele ímã com o polo norte e o polo sul, as linhas saindo do norte vão para o sul. Aí aqui dentro do campo tem uma espira, tá vendo? Aqui é a espira retangular. Na hora que a espira, gente, ela começar a girar, ela tá ligada a esses anéis aqui, ó. Na hora que ela começar a rotacionar, imagina aí, essa espiral tá rotacionando, ó. Quando ela começar a rotacionar, concorda comigo que hora vai entrar mais linhas, hora entra menos linhas? A gente está modificando o quê? A gente está modificando o ângulo. Porque se você lembrar, né, ó, aqui está a expira, aqui está a expira, aqui está o vetor normal, ó, vou colocar assim, ó, o vetor normal. Certo? Aquele vetor que a gente acabou de ver, ó, aquele vetorzinho que a gente acabou de ver, que ele é perpendicular à superfície, certo? Gente, ó, na hora que eu pego isso aqui começa a rotacionar, não vai modificar o ângulo entre o vetor normal e as linhas? Se vai modificar o ângulo entre as linhas, está acabando, gente, aqui, ó. Se vai modificar o ângulo entre as linhas e o campo, vai variar o fluxo. Certo? Vai variar o fluxo. Então, vocês viram que existem 3 situações de como a gente pode modificar o fluxo, né? Resumindo aqui, vou colocar aqui de forma bem matemática, ó. Se eu quiser variar o fluxo, ó, eu quero variar o fluxo. Ou eu vou variar o campo, né? Aí aumentando a concentração de linhas, né? Aproximando ou afastando lá o ímã da espira, ou variando a área, esse delta de variação, ou variando o ângulo. Certo? Pronto, tá tudo aqui mostrado de forma matemática, tá? Para variar o fluxo, ou eu posso... É claro que se variar os 3 também varia o fluxo, né? Mas se eu já variar um deles, ó, variar o campo, variar a área e variar o ângulo, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de linhas aqui. Gente, por que é importante saber essa variação? Só para finalizar a aula. Porque foi isso que o Faraday verificou. Toda vez que o fluxo varia, surge uma corrente. Toda vez que o fluxo varia, surge uma corrente. Que é a chamada corrente.
induzida. Toda vez que variar o fluxo aqui, vou falar isso na próxima aula, quinta-feira, a corrente é fluxo. E o fluxo varia por meio dessas três situações, e ao variar o fluxo, a gente passa a ter uma corrente. Tá? Um fluxo variável dá origem a uma corrente chamada corrente induzida. Toda vez que variar o fluxo magnético, vai surgir uma corrente induzida. Bom, gente, vamos parar aqui nossa aula. Galerinha de casa. Parar aqui a gravação. Nath, tu me deu aquela listinha de frequência, eu não sei onde eu coloquei. Meu Deus, boy. Esse é aquela